Ele saiu de casa como fazia todos os dias. Mesmo horário, mesma roupa simples, mesmos passos automáticos. Nada parecia diferente. E talvez esse tenha sido o maior problema. Não houve discussão, não houve presságio, não houve despedida estranha. A porta se fechou atrás dele com o mesmo som seco de sempre. Se alguém perguntasse naquele momento, ele diria que era apenas mais um dia. Mas não era. Enquanto caminhava pela rua, algo o acompanhava em silêncio. Não era medo, nem ansiedade, nem sequer um pensamento claro. Era uma sensação vaga, difícil de nomear, como um eco distante. Ele tentou ignorar, como ignorou tantas coisas ao longo da vida. A mente estava ocupada demais com obrigações e rotinas. Ainda assim, o corpo parecia saber algo que a mente não sabia, e isso o deixava desconfortável sem motivo aparente. No caminho, ele reparou em detalhes que normalmente passariam despercebidos. O som dos carros parecia mais abafado. As pessoas andavam rápido demais. Ou talvez lento demais. O céu tinha uma cor estranhamente neutra, quase sem emoção. Nada era ameaçador, mas tudo parecia deslocado. Ele atribuiu isso ao cansaço, à falta de sono, a qualquer explicação comum. Era mais fácil assim. Ao entrar no local onde precisava estar, sentiu um alívio imediato. A familiaridade trouxe uma falsa sensação de segurança. Ali, tudo seguia regras previsíveis, horários definidos, conversas rasas. Ele se misturou ao ambiente como alguém que desaparece na multidão. Por algumas horas, esqueceu completamente aquela sensação inicial. Riu quando precisava rir, respondeu quando era chamado. A vida parecia seguir seu curso normal. Mas o incômodo voltou de forma sutil. Não como um pensamento, mas como um vazio repentino no peito. Era como se algo estivesse faltando, algo importante demais para ser ignorado. Ele olhou ao redor, tentando identificar o motivo, e muito menos o que descobriria depois. Ele saiu mais cedo do que o normal, sem se explicar para ninguém. Inventou uma desculpa simples, fácil de aceitar e difícil de questionar. Enquanto caminhava para fora, sentiu o ar tocar o rosto de forma diferente. Era como se estivesse voltando para algo e não apenas indo embora. Cada passo parecia carregar um peso invisível. O mundo seguia igual, mas dentro dele algo estava se reorganizando. Sem perceber, ele já não era exatamente o mesmo. Nada havia mudado, e ainda assim, tudo parecia errado. Foi nesse momento que ele percebeu. Sair de casa não foi uma escolha consciente. Foi um impulso. Sem saber explicar por quê, ele sentiu vontade de ir embora. Não havia urgência, nem justificativa clara. Apenas a certeza estranha de que não deveria estar ali. Ele resistiu por um tempo tentando ser racional. Mas a sensação crescia silenciosa, pressionando por dentro. Quando finalmente decidiu sair, não imaginava o que aquilo significava. No trajeto de volta, decidiu mudar o caminho habitual. Não foi uma decisão pensada, apenas virou à esquerda em vez de seguir reto. A rua era mais silenciosa, com casas antigas e poucas pessoas. O som dos próprios passos ficou mais evidente. Havia ali uma sensação de retorno, quase como um chamado. Ele não sabia para onde aquela rua levava, mas sabia que precisava segui-la. Enquanto caminhava, memórias começaram a surgir sem aviso. Situações pequenas e esquecidas que pareciam irrelevantes na época. Frases ditas pela metade, olhares ignorados, silêncios prolongados. Nada vinha com emoção forte, apenas clareza. Era como assistir à própria vida de fora. Cada lembrança se encaixava em outra, formando um padrão inquietante. Um padrão que ele nunca havia percebido. Ele parou por um instante, apoiando-se em um muro baixo. O coração batia firme, mas não acelerado. A mente, curiosamente, estava calma demais. Ali parado, sentiu algo próximo de entendimento. Não era uma resposta completa, mas um começo. Talvez aquela sensação da manhã não fosse aleatória. Talvez fosse um aviso tardio. Ao retomar o caminho, percebeu que evitava pensar em casa. Não por medo, mas por resistência. Havia algo lá que ele não queria encarar. Algo que preferiu empurrar para depois, para quando tivesse tempo. Agora,
O tempo parecia ter chegado sem pedir permissão. Cada quarteirão o aproximava de algo irreversível, mesmo sem saber o quê. Quando finalmente avistou o prédio, diminuiu o passo. O lugar parecia igual, mas não transmitia a mesma sensação de sempre. As janelas, o portão, a entrada. Tudo parecia carregado de significado. Ele respirou fundo antes de entrar. Não porque estivesse com medo, mas porque intuía uma mudança. Sair mais cedo havia sido apenas o início. O verdadeiro motivo ainda o aguardava. Ao atravessar o portão, o silêncio o recebeu primeiro. Não havia vozes, nem ruídos familiares, nem movimento algum. Era um silêncio denso, quase físico, que parecia ocupar o espaço. Ele parou por alguns segundos, esperando ouvir algo. Qualquer coisa que dissesse que tudo estava normal. Mas o silêncio permaneceu intacto. E isso o inquietou mais do que qualquer barulho. Subiu as escadas devagar, sentindo cada degrau sob os pés. O som dos passos ecoava de forma estranha. A sensação de retorno se intensificava a cada lance. Não havia pressa, mas também não havia opção de voltar. Era como atravessar um limite invisível. Algo dentro dele já sabia disso, mesmo que ele ainda resistisse à ideia. Ao abrir a porta, percebeu imediatamente que algo estava fora do lugar. Não era bagunça, nem ausência de objetos. Era uma organização excessiva, quase cuidadosa demais. As coisas estavam alinhadas como se alguém tivesse se despedido em silêncio. Ele entrou lentamente, observando cada detalhe. O ar parecia diferente, mais pesado, como se o ambiente guardasse uma história não contada. Chamou um nome, mais por hábito do que por expectativa. A voz soou estranha, como se não pertencesse àquele lugar. Nenhuma resposta veio. Ele tentou novamente, um pouco mais alto. Ainda assim, nada. O silêncio não era vazio. Era carregado de intenção. No centro da sala, algo chamou sua atenção. Um objeto simples, comum, que sempre esteve ali. Mas agora parecia deslocado, quase proposital. Ele se aproximou com cautela. Havia ali uma mensagem implícita, mesmo sem palavras. Como se aquele objeto dissesse: agora você precisa olhar. E ele olhou. Foi nesse momento que sentiu a primeira quebra real. Não um choque, mas uma fissura interna. A sensação de que algo havia sido decidido sem ele. Que o dia comum não era tão comum assim. Sair de casa naquela manhã deixou de parecer banal. Tudo indicava que aquele movimento tinha um propósito, e ele ainda não estava pronto para aceitá-lo. Ele se sentou devagar, como se o corpo precisasse de permissão. O objeto ainda estava ali, silencioso, quase observando. A mente buscava explicações racionais, mas nenhuma se sustentava. Tudo parecia calculado demais para ser acaso. Foi então que ele percebeu algo perturbador. Nada havia sido levado às pressas. Tudo indicava uma escolha pensada. Os detalhes começaram a ganhar significado. Um quadro levemente torto, algo que sempre foi motivo de discussão. Agora estava perfeitamente alinhado. Uma xícara lavada e colocada no lugar certo. Pequenos gestos que diziam mais do que palavras. Era como se alguém tivesse fechado ciclos em silêncio e deixado apenas o essencial. Ele caminhou pela casa com cuidado, quase em respeito. Cada cômodo parecia contar uma parte da mesma história. Não havia sinais de conflito recente, nenhuma porta batida, nenhum objeto quebrado. A ausência de caos tornava tudo mais inquietante, porque decisões calmas são as mais definitivas, e ele começava a entender isso. No quarto, a sensação foi ainda mais forte. O espaço parecia maior, mais vazio do que deveria. Algumas coisas haviam desaparecido, outras não. Não foi uma retirada completa, mas seletiva. Apenas o que tinha valor real havia sido levado. O resto ficou como lembrança, como um lembrete silencioso do que foi ignorado. Ele se sentou na beira da cama, sentindo o peso do momento. As memórias agora vinham com emoção. Conversas interrompidas, promessas adiadas, atenção dividida. Nada parecia grave na época. Mas agora, tudo se conectava com precisão cruel.
O motivo não estava em um único erro, estava na soma deles. Foi ali que a ficha começou a cair. Não de forma explosiva, mas lenta e inevitável. Ele percebeu que não tinha sido abandonado de repente. Aquilo vinha sendo construído há muito tempo. O silêncio da casa era apenas o resultado final. Sair naquela manhã não foi coincidência. Foi o último espaço que ele deixou. Ele permaneceu ali por alguns minutos, imóvel. Não porque estivesse paralisado, mas porque precisava sentir. Evitar aquela sensação agora seria impossível. Tudo o que foi ignorado exigia atenção. O vazio não era a ausência de alguém. Era a presença clara de tudo que não foi dito. E isso doía mais. Aos poucos, começou a lembrar de momentos específicos. Não grandes brigas, mas pequenas desistências diárias. Respostas curtas quando poderia ter escutado. Promessas de depois que nunca chegaram. A rotina foi se tornando um refúgio confortável. E, sem perceber, também uma distância. Ele confundiu estabilidade com conexão. O mais perturbador não era o que havia acontecido. Era perceber que os sinais sempre estiveram ali. Mudanças sutis no tom de voz. Silêncios mais longos que o normal. Perguntas que deixaram de ser feitas. Ele viu tudo, mas escolheu não enxergar. Porque era mais fácil continuar. A casa agora parecia um espelho. Cada canto refletia uma versão dele mesmo. Aquele que ouviu e o que fingiu não ouvir. O que percebeu e o que racionalizou demais. O ambiente não o acusava, apenas mostrava. E isso era insuportavelmente honesto. Ele pensou em pegar o telefone, não para ligar, mas para confirmar. Talvez tudo tivesse uma explicação simples. Talvez fosse um mal-entendido passageiro. Mas no fundo, ele sabia que não era. Mensagens não respondidas também são respostas. E o silêncio dizia tudo. Foi nesse ponto que ele entendeu algo crucial. Não se tratava de alguém ter ido embora. Tratava-se de alguém ter se cansado de esperar. Esperar por presença, por atenção, por prioridade. Ele saiu de casa sem entender o motivo. Agora, o motivo começava a ficar claro demais. E não havia como voltar atrás. A compreensão não veio como um golpe, mas como um peso contínuo. Não havia uma cena específica para culpar. A culpa não tinha rosto, nem data, nem um momento exato. Ela estava diluída no cotidiano, nos hábitos repetidos. Era o acúmulo do que foi adiado, do que parecia pequeno demais para merecer atenção, até deixar de ser pequeno. Ele começou a se perguntar quando tudo mudou. Mas a pergunta não encontrava resposta clara, porque mudanças reais raramente anunciam sua chegada. Elas se instalam devagar, quase invisíveis. Um dia, tudo ainda parece normal. No outro, já é tarde demais. E o intervalo entre esses dias passa despercebido. O mais difícil era aceitar que não houve má intenção. Ninguém quis machucar, afastar ou abandonar. Houve apenas distração emocional. Uma presença física sem envolvimento real. Ele esteve ali, mas não estava. E isso, com o tempo, cansa mais do que a ausência, porque cria expectativa sem retorno. Sentado ali, ele percebeu algo desconfortável. Sempre acreditou que estabilidade bastava, que estar presente todos os dias era suficiente, mas presença sem atenção vira ruído, e rotina sem cuidado vira distância. Ele confundiu constância com profundidade, e pagava agora por essa confusão. A culpa não gritava. Ela se organizava em pensamentos claros demais, em conexões que faziam sentido tarde demais. Cada lembrança encontrava seu lugar exato. Nada parecia exagerado ou dramático. Era simples, lógico, inevitável. E justamente por isso, tão doloroso. Foi ali que ele entendeu o verdadeiro motivo. Não foi um dia ruim, nem uma decisão impulsiva. Foi o esgotamento silencioso de quem esperou demais. Ele saiu de casa sem entender o motivo. Agora entendia. Mas o entendimento não mudava nada. Apenas tornava tudo definitivo. Depois da compreensão, veio o vazio. Não aquele vazio dramático, mas um espaço sem função. Como se a mente tivesse concluído algo importante. E agora não soubesse o que fazer com isso. Ele olhou ao redor, esperando sentir raiva ou desespero. Mas não sentiu.
sentiu silêncio. Pensou novamente em ligar. Dessa vez, não para negar o que aconteceu, mas para dizer coisas que nunca disse, reconhecer, admitir, talvez pedir. As palavras se formavam na cabeça com clareza assustadora, mas nenhuma parecia suficiente. Algumas verdades chegam tarde demais para serem úteis. Ele imaginou a conversa. O tom calmo, as frases escolhidas com cuidado. Nada de acusações, nada de defesas, apenas reconhecimento. Mas também imaginou a resposta do outro lado. Um silêncio educado. Ou pior, compreensão sem retorno. Foi então que percebeu algo ainda mais difícil. O problema não era a falta de amor. Era a falta de consciência no tempo certo. Ele amou à sua maneira, mas amor sem escuta vira imposição. E amor sem adaptação vira peso. Ele nunca percebeu quando isso aconteceu. A casa continuava em silêncio absoluto. Nenhum sinal de retorno, nenhuma pista de recomeço. Tudo indicava encerramento. Não por frieza, mas por clareza. Quem foi embora já tinha feito o luto antes de sair. Ele estava apenas começando agora, e isso mudava tudo. Foi nesse ponto que ele parou de procurar culpados, nem no outro, nem em si mesmo. Algumas histórias não terminam por erro, terminam por desalinhamento prolongado. Ele saiu sem entender o motivo. Agora entendia, mas entendimento não gera reconciliação, gera consciência. O dia avançava sem que ele percebesse. A luz que entrava pelas janelas já era diferente. O tempo seguia seu curso, indiferente à revelação interna. Ele se levantou lentamente, sentindo o corpo pesado. Não de cansaço físico, mas de aceitação. Algumas coisas simplesmente não retornam, e resistir a isso só prolonga a dor. Ele caminhou pela casa uma última vez, não em busca de respostas, mas de encerramento. Cada passo era um reconhecimento tardio. Ali houve riso, ali houve conversa, ali houve silêncio demais. Nada precisava ser revisto agora. O passado não exige correção, exige entendimento. Parou diante da porta de saída, a mesma porta pela qual saiu sem pensar naquela manhã. O gesto simples ganhou outro peso. Sair agora significava algo diferente. Não era fuga nem rotina. Era continuidade sem retorno. E isso exigia coragem. Antes de abrir, ele respirou fundo. Não para se acalmar, mas para se posicionar. Aceitar não é esquecer. É parar de lutar contra o que já aconteceu. Ele não precisava se punir eternamente, mas também não podia fingir que nada mudou. A consciência agora o acompanharia. Ao sair, percebeu que o mundo seguia igual. Pessoas caminhando, carros passando, sons familiares. A vida não pausa para nossos processos internos. E talvez isso fosse um alívio. Ele ainda existia fora daquela história. Mesmo que tivesse sido transformado por ela. Mesmo que carregasse marcas invisíveis. Enquanto caminhava, uma última percepção surgiu. Não como culpa, nem como arrependimento, mas como aprendizado tardio. Algumas ausências não acontecem de repente. Elas são construídas lentamente todos os dias. Ele saiu sem entender o motivo. Agora entendia, e isso mudaria tudo daqui para frente. O caminho parecia diferente, mesmo sendo o mesmo. Não havia mais pressa, nem direção clara. Ele caminhava mais atento, quase observando a própria respiração. A mente, curiosamente, estava mais silenciosa. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque já não havia mais negação. A verdade tinha encontrado espaço. Ele pensou no futuro pela primeira vez, não em planos grandiosos ou promessas vazias. Pensou em atenção, em presença real, em perceber antes que se perca. A dor agora tinha uma função. Ela ensinava. Lembrou-se de quantas vezes acreditou que o tempo consertaria tudo, como se a continuidade fosse garantia. Mas o tempo não corrige a ausência emocional. Ele apenas evidencia. Conexões precisam de manutenção. Não por obrigação, mas por escolha. Essa compreensão chegou tarde, mas chegou. Havia algo diferente nele agora. Não era tristeza constante, nem amargura. Era lucidez.
Uma clareza desconfortável, porém honesta. Ele sabia que carregaria aquilo por muito tempo, mas também sabia que não sairia ileso novamente. A consciência cria responsabilidade. Ele entendeu que nem todo fim é ruidoso. Alguns acontecem em silêncio absoluto, sem brigas, sem acusações, sem explosões. São os mais perigosos, porque quando percebemos, já acabou. E o retorno não existe mais. Apenas o aprendizado. Enquanto o dia se encerrava, ele aceitou. Não como resignação, mas como maturidade. Ele saiu sem entender o motivo. Agora entendia o suficiente, não para corrigir o passado, mas para não repeti-lo. E isso, embora doloroso, era um começo. A noite caiu sem cerimônia. As luzes da cidade surgiram uma a uma. Ele observava tudo com uma calma diferente. Não havia mais perguntas urgentes. Algumas respostas não pedem reação imediata. Pedem integração. E isso leva tempo. Ele entendeu que compreensão não apaga consequências, mas transforma a forma como se convive com elas. O erro não estava em sair naquele dia, estava em tudo o que foi deixado para depois antes disso. O dia comum foi apenas o ponto final. O resto já estava escrito há muito tempo. E ele finalmente leu. Não houve mensagem, nem ligação, nem reaproximação. E pela primeira vez, isso fez sentido. Algumas decisões não são pedidos de socorro, são afirmações silenciosas de limite. Respeitar isso também é uma forma de amor. Mesmo que doa, mesmo que custe. Com o tempo, aquela história deixaria marcas, mas não feridas abertas. Ela se tornaria referência interna, um lembrete constante do que não pode ser negligenciado. Ele não esqueceria, mas aprenderia a seguir sem se punir, com mais atenção ao presente. Ele saiu sem entender o motivo, e só depois percebeu. Percebeu que a ausência não começa na partida, começa na falta de escuta, na presença distraída, no depois que nunca chega. Essa foi a revelação final. E assim, sem grandes discursos, a história se encerra. Não com redenção imediata, mas com consciência. Algumas histórias não existem para serem reescritas. Existem para nos transformar. Ele seguiu em frente diferente. E isso era tudo o que restava.